Contos de Terra-Mar, né? Esse filme aí que, pô, eu nunca ouvi sobre, tá? Eu já fiquei sabendo que esse filme era considerado um filme bem fracassado, né? Muita gente fala que ele é um filme bom, tem gente que fala que é filme bom, tem gente que fala que é filme ruim, tá? Eu assisti pela primeira vez hoje, tá? E vou falar desse filme hoje, que é um filme que é bem complicadinho em questão de vários negócios, assim, né? Eu acho que é um filme que ele, né, nesses filmes do estúdio Ghibli, esse é o filme que eu fiquei mais confuso, apesar de conseguir entender a história e, sabe, é porque ele tem várias coisas de feitiçaria. Então, eu sou o Daniel, estamos no canal Dimensão de Cinema, vamos falar de Contos de Terra-Mar, né? Vamos aprofundar um pouco dessa história, vou falar um pouquinho sim da história, tá? Vou falar dos personagens, vou falar o centro da história, né? Porque tem gente que não vai entender, que não entende esse filme, mas vai entender agora porque eu vou esclarecer pra vocês. E será que é um filme injustiçado? Será que é ruim, né? Será que é ruim, um filme ruim? É, e cara, eu vi a nota da Rotten Tomatoes, cara, eu pensei que ia ser um filme ruim, né? Será que realmente é um filme ruim? Vamos ver se é isso tudo mesmo. Vamos falar de Contos de Terra-Mar, assistir hoje e cara, só bora. O filme começa mostrando o reino ali, né? As pessoas ali de um reino que acaba descobrindo que tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo com o universo, com o mundo, né? Na verdade. Então eles percebem ali depois de um dragão atacar outro dragão ali. A gente vê várias cenas, tá? É muito difícil pegar cenas desse filme, até porque não tem aí essas cenas tanto no YouTube, tanto no Google. Tem poucas cenas desse filme, tá? Cara, o filme mostra aí, né, a gente acompanha essa história com o protagonista Aren, que ele é um personagem que é um príncipe, né? Ele acaba atingindo seu pai ali porque ele tava meio que um momento descontrolado, né? E a gente vai percebendo ao decorrer dessa história que esse protagonista, ele vai indo, né, levando essa culpa, né? Que ele matou seu próprio pai, que era uma pessoa gente boa, que era o rei ali, né? Ele acaba matando seu pai, fugindo ali, é, fugindo do reino, né? Então meio que ele era um príncipe, ele acaba matando seu pai e a gente acaba se entender, porque o filme ele começa num jeito ali que a gente, pô, o que tá acontecendo? Tipo, a gente já começa vendo um negócio ali que as pessoas meio que os navegadores foram lá ver e tinha um dragão atacando outro dragão, aí tava no meio do mar e tipo começa a 1000 por hora, né? O filme ele começa assim, aí depois mostra o protagonista matando o rei, né? Dando uma facada no seu próprio pai, que era o rei do reino ali, e ele acaba, né? Ele acaba matando aí, levando essa culpa, né? E a gente tem que descobrir o que tá acontecendo, por que ele matou seu pai, né? Então a gente vai descobrindo aí ao decorrer do filme. No meio desse filme a gente encontra com outro personagem, o Falcão. Ele é um personagem ali que acaba encontrando o garoto no momento ali bem que ele tá meio transtornado, né? Ele tá meio descontrolado. Ele tá descontrolado ali, né? Ele acaba meio que o Falcão acaba ajudando esse garoto e eles vão para uma jornada, né? Onde o garoto acompanha o Falcão, né? Esse personagem, e eles vão criando um arco, né? Vão criando um laço aí bem legal, bem interessante, né? Esses dois personagens. Então, enquanto um ali tá tendo acontecendo alguma coisa com ele por ele ter feito essas coisas ruins e tá fugindo, querendo buscar um propósito para a vida dele, o outro foi lá e dá um consolo para ele e ajuda ele, né? E eles vão nessa jornada ali onde eles vão parar em Terra-Mar, que é um lugar onde é cheio de de escravos e também tem um lugar cheio de muita gente, né? Tem muita gente, tem feira, tem várias coisas, né? Mas esse lugar está dominado por um mal ali que a gente vai falar nesse filme. Indo pro assunto crucial do filme, eles estão nesse mundo aí, né? Onde esse desequilíbrio, na verdade, é uma coisa que está acontecendo. As colheitas estão acabando, os dragões estão ficando mais desconfiados, os dragões estão agindo de forma estranha, os magos estão ficando fracos, né? Então várias coisas estão acontecendo. Então isso há um desequilíbrio no mundo ali, onde é o Terra-Mar, né? Onde o filme passa o tempo todo o Terra-Mar. Por esses dois personagens, né? A gente percebe também que esse personagem que também o acolheu o protagonista, o Falcão, ele é um personagem bem digno, bem brabo, né? Ele é bem significativo para o filme, ele ajuda bastante porque ele é um personagem que na verdade ele é também um feiticeiro, tá? Mas ele é um feiticeiro do bem.
Ele é um arquifeiticeiro. Ele é um dos caras mais. Um dos melhores feiticeiros de Terra-Mar. Então por isso que ele é tão conhecido aí nesse lugar, né? Então ele que dá esses conselhos pro garoto, ele vai ajudando os garotos, né? Mas o garoto, ele fica com medo de falar o que tá acontecendo com ele. E o que tá acontecendo com ele, a gente vai saber, tá? A gente vai saber daqui a pouco, eu vou falar. Mas, cara, é muito bom o arco deles dois. Eu acho que esses personagens têm. Eles são. Tem muito a entregar, eles são muito bons mesmo. Acho que toda a aventura, toda a jornadinha, eles dois ali super funcionam, tá? Tem um momento que os guardas, né? Os guardas de uma tal feiticeira, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Os guardas que estão ali meio que pegando escravos, né? Os guardas ali. Eles meio que pegam, acabam capturando o protagonista, né? Mas o Falcão ele aparece ali, salva. É uma cena bem legal. É uma cena que ele salva ali, né? Mostrando que ele é um mago super poderoso, né? Então ele vai lá e salva ele mais uma vez. Então eles resolvem ir para um lugar, né? Onde tem uma pessoa aí conhecida, né? Que o Falcão conhece. Então eles vão para essa casa. E lá conhecemos uma garota, né? Que na verdade essa garota já apareceu ali no caminho do protagonista. Aonde é a garota que salvou, na verdade o protagonista salvou ela ali no momento que ela tava sendo capturada pelos guardas ali, né? Que eram os guardas bem filha da mãe, os guardas dali da feiticeira, que tá fazendo um negócio bem tá também sendo uma das que cometeu esse crime aí de desequilibrar o mundo. Então meio que ela tá querendo que capturasse essa menina para ser também uma escrava. Então meio que essa menina ela tem um passado ali, ela até não agradece, né, quando ele salva lá, ela fica desesperada lá, porque tem alguma coisa que a gente vai falar aqui, que eu vou falar na verdade. Então ela meio que ele salva ela porque ele sabe lutar também, o protagonista, ele luta pra caramba, né? É uma cena bem legal. E por isso que ela também aparece ali nesse lugar onde eles vão ficar um tempinho, né? Também conhecemos a Terná, que não tem fotos delas aqui, então não tem como mostrar, tá? Mas a Terná é uma mulher ali que mora num lugar onde tem plantações e meio que ela que abrigou ali o Falcão, que ela conhece o Falcão já de muito tempo. Então meio que eles ficaram lá por um tempo, eles vão ficar lá por um tempo aí. Enquanto isso, o protagonista tá ali ajudando também, né? Junto com o Falcão, ajudando ali a fazer colheita, ajudando ali o lugar, né? O lugar ali onde eles estão ficando. Cara, vamos falar logo o passado dessa garota, né? A personagem. Ela é meio que uma personagem que sofreu abusos aí do seu pai e também dos seus pais, né? E também foi abandonado, né? E ela tem todos esses... Tem um passado triste, né? Terrível. Então a gente vai entendendo por que ela é tão desconfiada. Porque ela gosta de pessoas boas, né? Ela gosta de pessoas boas. Então ela meio que fica sempre desconfiada de todo mundo, porque ela não acredita mais em ninguém. Até porque ela foi abusada simplesmente pelos pais, cara. Então, pô, se os pais são as pessoas mais confiáveis da nossa vida, então, pô. Então, assim, eu tô falando, galera. Claro que pode ter gente que também não gosta dos pais, não sei lá se tem, mas, cara, eu tô falando assim, mas é o certo, né? Os pais são as pessoas mais confiáveis da vida, então, pra quem ela deve confiar? Então, meio que a gente tem que entender como que o protagonista vai conquistar o coração dela, porque tem esse motivo, tá? Então ela é uma pessoa desconfiada, mas é bem legal como é bem construído o passado dela e a gente vai entendendo, né? E isso é legal, tá? Eu entendi muito bem o passado dela e eu entendo a dor dela, né? E ela carrega até uma cicatriz no rosto que a gente tá vendo, que é sobre as queimaduras, né? Que ela também já foi queimada, cara. Sim, doideira, mano, doideira. E vamos falar do vilão, né? O vilão, o personagem aí é o Kobe, né? Que ele é um dos filha da mãe que ficam mandando os guardas ali pegarem pessoas aí inocentes para escravizar. Então ele que praticamente é o dono de Terra-Mar, né? Ele é porque ela parece uma mulher, né? Mas galera, é um personagem muito forte porque ele é o vilão, que ele usa ali uma magia negra, uma magia proibida, onde ele que tá fazendo o desequilíbrio do mundo, e ela acredita que ela não acredita na morte, ela não gosta, ela não quer morrer, né? Ela quer ter vida infinita, e por isso que houve esse desequilíbrio. Ela quer mudar o destino, né? Então não é assim
que a banda toca. Então os protagonistas vão ter que derrotar ele. Caraca, eu discernei com ela, é porque parece mulher. Mas ele, né, esse protagonista, por isso que ele tem esse jeito meio afeminado, porque é meio que, sei lá, o Estúdio Ghibli quis fazer desse jeito. Quem sou eu pra discordar, né? Mas parece uma mulher, mas não é, tá? É um homem. Ele é um mago corrompido que quer escapar da morte e viver para sempre, cara. Sim, ele está causando desequilíbrio no mundo ao usar magia proibida. Então por isso que ele é o vilão, né? Então eles precisam derrotar esse vilão que tá fazendo esse mal. Após o Falcão foi capturado, né? Junto com a mulher ali que aceitaram eles dormir, morar lá por um período, eles foram capturados pelo o maldito, né? Pelo maldito Kobe. Então agora, né? O Arren tem que agir, né? Porque também ele tinha sido capturado, né? Ele o filho da mãe tinha pegado ele, o Arren, mas ele tem que sair desse modo porque ele tá sendo perseguido pela própria sombra, né? Porque após ter matado seu pai, ele tava tendo um negócio ali obscuro dele mesmo que tava dominando ele, tava deixando ele com depressão, né? Meio que uma escuridão dele, um vazio dele que tava dominando ele, fazendo que ele ficasse desconfiado e tomasse toda a culpa pra ele, né? Porque ele matou o pai dele, então ele tá meio que ali bem mal, né? E essa sombra está atrás dele ali, querendo matar ele, né? É uma sombra dele mesmo, só porque ele não consegue aceitar o que ele é, apesar dos defeitos que ele fez, né? As coisas erradas que ele fez, ele não aceita o que ele é. Então por isso que essa sombra simboliza uma coisa assim, bem grande, né? Que na verdade é que ele tem que valorizar a vida mesmo, o que ele já fez, ele tem que continuar normal, né? Ele tem que continuar vivendo a vida, né? Então ele tem que aceitar o que ele é, mas ele fica fraco depois que ele fica tomando toda a culpa pra ele. Então por isso que ele entra nesse modo aí de depressivo, né? Após o discurso da terror, né? Ela faz um discurso pra ele, pra motivar ele, né? Pra ele querer lutar pra poder salvar os seus amigos, né? E a mulher que também acolheu ela, né? Que foi a que cuidou dela, que era a mulher que eu falei que acolheu eles também pra dormir lá por um período. Ela acaba motivando, né? Pra ele poder, sim, ficar erguido para poder derrotar esse vilão. Então com isso ela fala vários discursos e também revela o seu nome verdadeiro para ele. Revela pro garoto ser Terranu. E também que ela revela que tem um lado que ela vira uma dragão. Ela é um dragão. Ela é um lado dragão e o outro, uma outra parte é uma pessoa, né? Então ela revela esse outro lado para ele. Então ele também vê isso aí como, pô, vê como que realmente ela é especial, né? É uma personagem, é uma pessoa bem especial que entrou na vida dele, cara. Quando ela se revela ser um dragão em forma humana, dá um símbolo de liberdade e do renascimento, cara. E isso é bem legal, né? Que quando ela é uma pessoa, ela simboliza uma coisa, e quando ela é dragão, ela simboliza a liberdade, cara. Então, como ela era, quando ela é humana, ela sabe de tudo que ela passou, todas as coisas ruins. Então, seu lado de dragão é uma coisa que mostra liberdade, né? E ela sim consegue derrotar o vilão que faz esse desequilíbrio. Ela sim consegue derrotar porque ela é o dragão, ela tem o equilíbrio do mundo. Então ela consegue salvar, né? E derrotar assim, levando aí o vilão até a morte, né? Porque ele não aceitava a morte, ele usava magia negra, usava de tudo, mas não aceitava a morte e aceitava que a vida era mais que a morte, né? E que não existia a morte. E na verdade não, né? Se virando um dragão, né? Ambos ficam felizes após o equilíbrio do mundo ter voltado e os protagonistas ter sido salvos, tá? E assim termina o filme, né? Mostrando que o protagonista também falando que eu vou aceitar do jeito que eu sou e falando que vai ir até o reino acertar suas dívidas, né? Que na verdade ele matou seu pai, então ele vai sim fazer a coisa certa, né? Apesar de ter cometido o crime, ele vai ter que aceitar as consequências. E isso é bem simbólico, tá? E termina assim. E vamos lá, né? Algumas coisas interessantes aqui. Como o Arren, né? O Arren, ele tem esse desequilíbrio também
pessoal. Ele tem esse desequilíbrio, porque ele matou seu pai, então ele meio que fica levando essa culpa pro resto do tempo, né? E sem querer passar pelas consequências. Então ele meio que se sente culpado, ele se sente um inútil, ele se sente um lixo, por isso que ele quer morrer logo. Então essa sombra dele mesmo está dominando ele, que é uma coisa ruim, é como se fosse um diabo, o diabo tá dominando ele. Então ele tem que erguer e aceitar o jeito que ele é e sofrer as consequências. O que ele fez de errado, ele tem que ir lá para corrigir. Então ele tem que ganhar essa dignidade de volta. Então por isso que no final do filme ele fala: vou voltar pro reino para fazer a coisa certa. Então ele vai lá, ele vai assumir seu crime, com certeza vai ser preso, alguma coisa vai acontecer, mas ele tá sendo ele, né? Apesar dos seus erros, a pessoa tem que continuar e tem que aceitar, né? E também o símbolo do filme, ele mostra que tem que aceitar a morte, né? Porque, gente, querendo ou não, uma hora a gente vai morrer. Então é uma coisa, é um filme, ele tem esse símbolo, né? Que na verdade a gente tem que aceitar a morte, porque a gente vê que a vilã, que o vilão, no cara, se remake o vilão ele tenta burlar, né, a morte, ele não quer morrer de jeito nenhum, então ele acha que não existe morte, e por isso, na verdade, ele sabe que existe morte, só que ele não quer morrer, né? Ele usa magia negra pra isso, cara. Ele domina o desequilíbrio, ele faz o desequilíbrio ali, e por isso que tudo tá virando caos, né? Tá tendo vários negócios de escravidão, tá tendo, as colheitas estão acabando, tudo tá acontecendo, os dragões estão agindo de forma errada, né? Estão se desentendendo, um atacando o outro, que os dragões eram símbolos de liberdade, e aí virou um caos. Um tá atacando o outro, então por isso que a gente vê no começo do filme que os dragões estão lutando um contra o outro, né? E isso é bem simbólico. Cara, um grande tema do Contos de Terra-Mar é o equilíbrio entre a vida e a morte. Luz e sombra, galera. Liberdade e controle. Os dragões simbolizam aquilo que é livre e natural. Quando os humanos tentam dominar a morte ou controlar tudo, como Kobe faz, o vilão, né? O mundo entra em desequilíbrio, né? Então Aren aprende a lidar com sua culpa e seus medos. Terru mostra que mesmo quem foi ferido pode se transformar em algo grandioso, cara. Isso é incrível. E Falcão representa a sabedoria de aceitar o ciclo da vida. O Falcão é o personagem mais brabo na minha opinião, é um dos mais brabos. E o vilão Kobe, né? Vamos falar dele um pouquinho. Cara, o vilão Kobe é um grande vilão da história, né? Um mago sombrio que está tentando alcançar a imortalidade, ele se recusa a aceitar a morte. Então por isso tem um desequilíbrio. E por isso começa a usar feitiços proibidos e que contribui para o desequilíbrio do mundo. Kobe tenta controlar Aren com ilusões, cara. Aproveitando que o garoto já está cheio de culpa e medo, ele representa o desejo humano de controlar tudo, inclusive a vida e a morte. Ele acredita que ele controla também a vida e a morte. Então por isso que esse vilão, na minha opinião, é muito brabo, né? Toda essa questão do vilão é muito bem feito, cara, tá? Pra mim é um dos melhores vilões já do Estúdio Ghibli, falando sério, tá? Sendo bem sincero, dos melhores vilões que eu já vi da Estúdio Ghibli. Contos de Terra-Mar, sim, galera. Falamos aqui um pouco da história, né? Não um pouco, muito, porque já tá um vídeo longo. E, cara, Contos de Terra-Mar, na minha opinião, é um filme muito injustiçado, tá? Vocês, porra, quem fala que o filme é ruim é a pessoa que não viu o filme. Ela não viu o filme. Eu acho que toda a questão desse conceito, cara, que tem um desequilíbrio, uma história totalmente diferente, tá? Do que a gente tá acostumado a ver. E, cara, toda a questão dos protagonistas, os personagens são muito bem construídos. A relação do Falcão junto com caraca, o protagonista, né? O protagonista que tá levando essa culpa, né? É muito bem construído. O protagonista junto com a menina é muito bem construído, né? É muito bem feito, a animação tá linda, a animação é muito bonita, a trilha sonora é muito boa, o filme ele tem uma animação boa, eu acho um filme super injustiçado, eu gostei sim do filme, tá? Gostei, sendo bem sincero com vocês, eu acho que todas as mensagens do filme sobre aceitação, você tem que aceitar o que você é, mesmo tendo erros, tendo falhas, você tem que aceitar o que você é e sempre procurar melhorar, né? Coisa que o protagonista ele faz, ele fica levando essa culpa, por isso que ele vai ficando depressivo, né? Então chega até o momento que ele fala: eu não sou digno de segurar essa espada, porque foi essa espada era do pai dele. Então meio que ele matou o pai com a espada, com a própria espada que era do pai dele.
Então meio que ele fala, eu não sou digno de pegar essa espada e de derrotar o vilão, mas ele foi lá por causa de um discurso da menina, ele foi lá e derrotou, ele foi lá e lutou, né, contra o vilão, só que na verdade quem matou foi a menina, né, que virou o verdadeiro dragão, mostrando que ela tem o equilíbrio, que ela é o símbolo da liberdade. E isso é muito brabo. Isso é muito brabo. Na minha opinião, esse filme ele fica entre 8 e 8,5, tá? Eu acho que eu vou dar um 8,5 pra esse filme. Não sei porque eu não entendo. Eu não entendo o que a Rotten Tomatoes achou desse filme, tá? A crítica da Rotten Tomatoes, quem acha esse filme é ruim, é a pessoa que não viu o filme inteiro, tá? Eu acho sim que ele é um filme um pouquinho confuso. Ele é um filme bem confuso, aliás, ele tem algumas coisas ali que não fica muito entendíveis, talvez o filme seja um pouco arrastado, né? Não arrastado, digamos assim, seja um filme um pouco mais lento, mas eu mesmo assim eu me diverti bastante com esse filme. Eu acho que ele tem símbolos muito importantes. É impressionante como o Estúdio Ghibli ele consegue fazer filmes com tantas mensagens incríveis, símbolos ali muito interessantes. E cara, qualquer coisinha vira uma coisa surpresa nos filmes da Estúdio Ghibli. Então isso é um ponto essencial. Eu acho que toda a questão da animação, toda tecnicamente ele é muito bem feito, Ponte de Terra-Mar, tá? Eu muito gostei desse filme, muito gostei desse filme. Eu acho que ele fica entre 8 e 8,5. O filme mais injustiçado que eu já ouvi falar, um dos filmes mais injustiçados. E, cara, eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante. Acho que ele fica entre 8, 8,5. É porque, cara, eu dei 8 pra Casa Monstro, né? Pô, mas a Casa Monstro é muito bom, né? Eu não sei se esse é melhor. Caraca, agora eu não sei se esse é melhor que Casa Monstro. Contos de Terra-Mar, cara. E foi feito pelo filho do Hayao Miyazaki, tá? Foi o filho dele que fez, tá? E por isso que ele também teve uma aprovação talvez duvidosa, né? Teve gente que com certeza gosta desse filme, tem gente que não gosta. É um filme bem duvidoso, né? Mas é isso, cara. Pra mim vai ficando entre 8 e 8,5. Ah, eu não sei, cara. 8? 8? 8,5? Caraca, por aí. É por aí, mano. Ai, ai, 8. 8. É 8. Cara. Pô, vale a pena assistir, galera. Muito divertido esse filme, muito bom mesmo. O vilão. Porra, o vilão é muito bom. Eu esqueci de falar, o vilão é muito bom. O vilão é muito bom. Essa questão de feitiçaria, de mago, ele querendo não aceitar a morte, né? Ele querendo fazer o desequilíbrio, ele faz o desequilíbrio do mundo do de Terra-Mar. Isso é muito bem feito, cara. O vilão é muito bom. Eu gostei do vilão, tá? Gostei do vilão. Pra mim, um dos melhores vilões que eu já vi do Estúdio Ghibli, hein? Melhor, um dos melhores aí. Acho que fica junto ali contra a Yubaba também, a vilã de A Viagem de Chihiro, que não chega a ser vilã, mas é um antagonista. Querendo ou não, é um antagonista. Mas eu acho que nota 8. Vou dar nota 8 para o Conto de Terra-Mar. É porque, cara, a história é muito boa. A história é muito boa. Eu gostei da história, apesar de ter alguma coisa que fica um pouco confuso às vezes na trama. Mas, cara, é um filme muito bom, mano. É um filme muito bom. Pelo amor de Deus, galera. É um filme muito bom. É 8. É nota 8 para Contos de Terra-Mar. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Contos de Terra-Mar é nota 8. Tô nem aí. Vou dar nota 8. Eu acho que tá ali. Eu não sei se ele é melhor que. Caraca, é porque os dois são muito pau a pau. O Casa Monstro e Contos de Terra-Mar. Eu dei 8 pra Casa Monstro, né? Vou dar 8 pra Terra-Mar também. É isso. Vou ficando por aqui, galera. Contos de Terra-Mar. Mais um filme concluído do Estúdio Ghibli, galera. Sim. Nota 8. Vou ficando por aqui. Fui. Tchau.